nós já estamos gravando. Então, eu vou só recapitular algumas coisas que eu tinha falado para ficar aqui na gravação. Então, hoje, nesse nosso segundo encontro ao vivo, nós vamos discutir um pouco o que foi colocado lá nos slides da aula 1, ok? E vamos passar, então, a primeira pesquisa que vocês vão estar desenvolvendo, beleza? E aí, né, que entra dentro daquela pontuação de atividades durante a disciplina. Lembrando que todas essas atividades serão individuais, ok? E aí nós vamos discutir um pouco sobre a entrega dessa pesquisa. A entrega dela vai ser similar à entrega de todas as outras, né, pesquisas, relatórios, ou alguns testes que vocês irão estar fazendo durante a disciplina, beleza? Bom, eu vou projetar para vocês aqui, então, o slide, tá, da primeira aula, né, que está lá para vocês. Somente um. Todo mundo consegue ver o slide, galera? Tá aparecendo aí para vocês? Beleza, André. Então é o seguinte, galera, esse daí foi o primeiro slide que estava colocado para vocês. Assim como eu tinha falado para o pessoal de redes, que já fez redes, é praticamente uma revisão inicial do conteúdo deles, porque, né, a gente tem que levar em consideração que nós temos alguns alunos aqui, né, pela configuração ANP, pela essa configuração remota, temos muitos alunos que não viram redes, e muitos aí que nem viram arquitetura também de computadores, né, que vão ver no próximo semestre, e aí, então a gente acaba que tem que solidificar um pouco mais esse conhecimento, dar uma introdução um pouco mais aplicada. Se essa disciplina de arquitetura para a internet do futuro estivesse sendo ofertada lá numa época que não fosse a ANP, que fosse numa época mais, vamos dizer assim, presencial, aí provavelmente a condução dessa disciplina seria um pouco mais, já iniciaria um pouco mais pesada do que essa introdução que a gente está tendo, beleza? Então, eu lembro, na reunião da aula passada, nós já até comentamos algumas coisas, a questão da telecomunicação, que é essa comunicação à distância, e aí eu quero que vocês percebam, a primeira coisa que a gente precisa guardar, sempre que a gente falar de redes, é essa questão de que uma comunicação de dados, ela utiliza os mesmos elementos de qualquer comunicação. Então, a gente sempre vai ter um transmissor, a gente sempre vai ter um receptor, sempre vai ter uma informação, e o meio por onde essa comunicação está passando. Então, essa é a questão primordial para a gente estar sempre guardando, e isso vai pesar nos nossos projetos que nós vamos fazer para essas arquiteturas de internet do futuro. E aí vocês vão ver uma coisa que é muito interessante, que a gente vai até discutir nessa disciplina, e aí para o pessoal que já está lá mais distante, vai até adiantar uma outra disciplina para eles, que vai vir agora, no próximo semestre, que é a questão de sistemas distribuídos. Então, vocês vão ver que, por mais que os nossos, com essas adventos das redes, né, o nosso sistema, ele deixa muitas vezes de ser local, e ele passa a ser distribuído, ou seja, eu tenho muito mais elementos inseridos na minha rede. Qualquer processamento, qualquer projeto de redes que eu for fazer, ou seja, qualquer estrutura, seja ela distribuída com vários pontos, seja ela mais fixa, com pontos delimitados, sempre eu vou ter que ter alguém que está enviando a mensagem, ou seja, alguém que é o emissor, eu vou ter que ter alguém que esteja recebendo essa mensagem, ou seja, essa pessoa é o receptor, eu vou ter que ter sempre um canal por onde essa mensagem esteja passando, beleza? Ou seja, o meio por onde eu possa transmitir esses dados, por onde isso possa estar sendo percorrido, e a coisa que é mais importante, eu tenho que ter uma mensagem, ou seja, eu preciso ter o que está transmitindo nessa rede.
Então, todas as vezes que a gente estruturar um projeto de rede, os primeiros elementos que vocês sempre irão pensar são esses. Quem vão ser os meus pontos receptores? Né? Quem são os meus emissores e os meus receptores? Qual tipo de meio de transmissão que eu vou usar? Por exemplo, você vai utilizar um meio de transmissão que é cabeado, você vai utilizar um par trançado, você vai utilizar uma fibra ótica? Não, você vai utilizar um meio de transmissão que é não cabeado, a gente também chama isso de não guiado. Por exemplo, você vai transmitir isso através do Wi-Fi, através do Bluetooth, ok? Qual é o alcance desse seu meio de comunicação? Isso influencia. E aí, beleza. E outra coisa, o que você está transmitindo? Né? Por exemplo, será que é interessante você fazer por exemplo, fazer uma rede onde você transfere um filme, vamos dizer, pesado, igual esses filmes que a gente tem na Netflix? Será que seria interessante transferir esse tipo de mensagem por uma rede Bluetooth? É uma rede que vai suportar? Não. Então, quando a gente pensa também nesses elementos, um vem influenciando sobre o outro. Então, a mensagem, ela influencia na escolha dos outros 4 elementos, dos outros 3 elementos. O meio de comunicação, o meio de transmissão também influencia no que você pode fazer, assim como o seu emissor e o seu receptor. Então, sempre que nós tratamos de redes, nós sempre vamos lembrar desses 4 caras, porque eles são aqueles que irão estar conduzindo tudo que a gente tem no nosso meio de transmissão. E aí nós chamamos todo exemplo, e aí tem um carinha que vem aqui no final, falando dos elementos de comunicação, que é o protocolo. Essa questão do protocolo, nós vamos entrar nele mais a fundo na aula 2, porque ele vai levar a gente à questão de uma arquitetura de redes em camadas, vai levar a gente à discussão do TCP, da arquitetura TCP/IP também. Mas é interessante, aí eu já dei um gostinho para vocês, vamos dizer assim, nesse primeiro slide, nesse primeiro grupo. Olha só, lembrando que o protocolo, eles são regras, né, para a gente estar conseguindo estar comunicando. E aí isso vale tanto para a comunicação de computadores, como para qualquer outra comunicação. Pensa, se você não tiver um protocolo, se você não tiver regras de como comunicar, você não tem como estar passando uma informação, beleza? E aí, por exemplo, se a gente for pegar numa comunicação nossa, igual nós estamos tendo aqui de fala, o protocolo que a gente pode dizer que a gente tem é como montar uma frase, uma oração dentro do nosso idioma, dentro do português. Então, se eu não conseguisse montar uma frase de forma correta para comunicar com vocês, dificilmente vocês conseguiriam estar entendendo o que eu estou falando. Outros protocolos, que são os tipos de palavras que nós conseguimos utilizar, né? Aquilo que a gente entende como substantivo, aquilo que a gente entende como verbo, aquilo que a gente entende como adjetivo, e isso tudo influencia a forma como a gente monta a nossa comunicação. Então, os protocolos também eles vão ser importantes, porque eles vão, além dessa estruturação, eles vão poder guiar a forma como a gente vai executar essa comunicação, e aquilo que vai ser acordado como forma correta de estar comunicando, forma correta de estar falando. Uma coisa que é interessante, só da gente fazer uma comparação de protocolo, de como que o protocolo ele pode variar. Por exemplo, se a gente falar no português, nós colocamos o adjetivo de uma forma. Se você for lá no inglês, nas regras do inglês de comunicação, de escrita lá do inglês, o adjetivo ele é colocado antes. Então, é interessante a gente perceber o quanto que essas regras também, elas vão influenciando um pouco nas nossas comunicações, elas podem variar também de acordo com os seus emissores e receptores, né? Então, quando a gente tem um emissor e um receptor falando em português, nós temos o adjetivo sendo empregado de uma forma específica. Quando nós temos o emissor e o receptor falando em inglês, o adjetivo agora, a forma de você empregar o adjetivo na fala é de outra forma, né? É diferenciado. Então, os protocolos também, eles vão variar de acordo com os dispositivos que vocês estão utilizando, de acordo com os meios de transmissão, com o tipo de mensagem, para poder, então,
está possibilitando uma melhor execução, né, da sua comunicação, tá bom? E aí nós vamos, na próxima aula, no próximo slide, que já vai subir para vocês, amanhã já vai estar disponibilizado para vocês, nesse próximo slide, a gente vai explorar bastante essa questão dos protocolos, né, e ir caminhando muito, beleza? Bom, e aí vem uma regrinha básica, galera, que eu gosto muito de falar ela, e aí eu importei também, aproveitei dos meninos lá de redes, que é o seguinte: todas as vezes, e aí já vem trazendo para uma visão nossa computacional, vamos dizer assim, todas as vezes que nós fazemos uma transmissão de dados, nós temos uma informação, ou seja, se tem alguma coisa ali que está no seu emissor, para que essa informação ela possa ser trafegada na rede, ou seja, essa informação é o que para a gente? É a mensagem. Para que essa mensagem ela possa ser trafegada pelo seu cabeamento, seja ele guiado ou não guiado, ela precisa ser convertida em sinal, beleza? Então, todas as vezes que ocorre uma transmissão de dados nas nossas redes de computadores, a nossa informação, ela é convertida, ela é transformada em um sinal, ok? E esse sinal, então, é ele que trafega na nossa rede. E aí uma coisa que é interessante da gente perceber, a informação, ela é algo, a mensagem, né, a informação que você está gerando ali, ela é algo não palpável, você não pega nela, porque ela é lógica, né, você está trabalhando com ela de forma lógica no seu computador. Porém, né, e ela é algo que ela pode ser qualquer coisa, né, a gente já falou, nós temos vários tipos de dados, nós temos dados alfanuméricos, nós temos dados de áudio, nós temos dados de vídeo, nós temos dados de imagem. Só que ela é algo abstrato, só que na hora de você transmitir isso na sua rede, e aí vem o primeiro desafio das redes de computadores, na hora de você transmitir isso numa rede, quando nós falamos em converter a mensagem em sinal, nós estamos falando em pegar algo que é lógico, algo que é abstrato, e transformar em uma estruturação física, beleza? Um sinal, ele é físico. Por quê? Porque de acordo com os nossos meios de transmissões, nós vamos estar trabalhando com pulsos elétricos, nós vamos estar trabalhando com radiofrequência, nós vamos estar trabalhando com pulsos de luz. Então, em algum momento ali, esse sinal, ele passa a ser físico. Por exemplo, eu quero falar que é 0 ou 1, então, pegar uma fibra ótica. Pulso de luz, 1, não tem pulso de luz, 0. Frequência em tal nível é 1, frequência em tal nível é 0. Então, o primeiro desafio de uma rede de computadores, ele vem nessa conversão da imagem, da mensagem, da informação para sinal. Porque eu preciso pegar alguma forma lógica, pegar essa forma lógica e transformar ela em uma questão física, beleza? Então, esse é o nosso primeiro desafio. Assim que eu entro no meu meio de transmissão, que eu saio do meu emissor, vem o primeiro grande desafio das redes, que é transformar isso em forma de sinal, beleza? Esse sinal, então, ele vai ser transmitido para o meio físico. Então, eu só vou conseguir transmitir a minha mensagem por um meio físico se essa mensagem ela for transformada em sinal. Se essa mensagem ela não for transformada em sinal, não tem como eu transmitir ela pelo meu meio físico, porque o meu meio físico ele só vai transmitir um sinal físico, beleza? Ah, beleza. Ah, Felipe, chegou no receptor, e agora? Essa informação, esse sinal que chegou, né, trazendo a sua mensagem, ele é convertido novamente na mensagem por várias regras, né? Aqui a gente não vai aprofundar nas regras, igual nós aprofundamos na disciplina de redes, ele vai ser transformado em mensagem novamente por várias regras, né? E aí, então, o receptor, ele vai ter acesso ao que contém naquela mensagem que estava sendo carregada pelo sinal, beleza? E aí, então, galera, depois disso, vem algumas classificações
sobre sobre a questão das informações, sobre a questão do nosso sinal e sobre a questão dos nossos meios, né? De meios físicos de transmissão. A gente já tinha até passado por eles na aula passada, né? Só passando o olho, falando do slide que estava disponibilizado para vocês. Então, agora a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Que nós falamos em informação, ela é digital. O que significa isso? A sua informação, ela vai ter esses dois meios de serem trabalhadas, de ser organizada dentro da sua estrutura computacional. Todas as vezes, galera, que nós estivermos tocando em informação, nós estamos falando da forma como a mensagem, ela se comporta na sua estrutura computacional, ela se comporta dentro do seu computador, dentro do seu dispositivo. Então, no seu dispositivo, você pode armazenar a sua informação de duas formas. A sua informação, ela pode ser armazenada de forma analógica, ou ela pode ser armazenada de forma digital. Isso vai depender do tipo de dispositivo ao qual você está trabalhando com o seu dado, beleza? Então, a nossa informação, quando nós falamos que ela é analógica, que foi o primeiro tipo de informação que nós trabalhamos, nós falamos de uma informação que ela é contínua. Ou seja, ela pode ter qualquer definição lá com os valores binários, né? Várias definições específicas, várias definições. De acordo com para onde você mexe, anda com ela ali, você pode estar sempre tendo uma definição. Então, ela é um valor infinito. Já quando nós estamos trabalhando com uma informação digital, nós falamos que essa informação ela assume valores discretos. O que quer dizer para a gente assumir valores discretos ou valores discretizados, né? Sempre que nós falamos de valores discretos, eu gosto muito de lembrar daquele dado, né, de 6 lados que nós jogamos. Você pode jogar o dado, ele vai rodar, jogar, e ele sempre vai cair em um dos pontos que é definido. Ou ele vai cair em 1, ou em 2, ou em 3, ou em 4, ou em 5, ou em 6, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos em discretizar, nós falamos em dar nome para o intervalo, beleza? Em classificar esse intervalo de alguma forma. Por exemplo, uma voltagem, vamos dizer que eu tenho lá, está passando uma voltagem dentro do meu meio, lá dentro da minha placa. Se eu fosse pegar de forma analógica, eu posso falar que tem 2,5 volts, tenho 2,3 volts, eu tenho 3 volts, tenho 3,1 volts. Então, a qualquer ponto que eu medir, eu vou conseguir ver uma voltagem específica. Já quando eu venho para o digital, que eu discretizo isso, eu dou a esse intervalo um nome. Então, por exemplo, eu falo que eu tenho minha placa, o máximo que minha placa pode ter é 5 volts, por exemplo. Então, eu falo que se eu medir de 0 a 2 volts e meio, isso para mim eu vou considerar que não está passando energia, então eu vou chamar de 0. Agora, se eu meço de 2,5 até 5, eu já vou considerar que está passando energia, então eu vou falar que é 1. Então, eu começo no digital a discretizar. Isso no digital possibilita um processamento muito mais rápido, mas não te dá uma informação tão específica, tão clara daquilo que a gente tem. E aí é interessante da gente comparar com esse desenho da zebra. Olha lá, na zebra que está à esquerda da tela, nós estamos vendo a questão dela analógica, ela é desenhadinha da forma como ela tem que ser. Nós vimos a zebra de forma perfeita. Agora, ao lado dela, mais à direita, nós estamos vendo aí a zebra como uma informação digital. Vocês percebem aí os binários nela. O que vai acontecer? Nós não conseguimos perceber agora a zebra tão perfeitamente, com todas as cores possíveis, com todas as definições bem trabalhadas, bem claras na nossa visão, porém, mesmo assim, nós conseguimos perceber que ali tem uma zebra. Então, quando nós trabalhamos com o analógico ele é muito mais bem definido, porque você vai no infinito.
O digital, ele discretiza, ele te traz a mesma informação, só que ele vai trazer essa informação de forma mais discretizada e com os elementos básicos que você precisa ter para definir ela. Então, você acaba tendo um processamento muito mais rápido com essa informação digital. E é por isso que os nossos meios computacionais, eles evoluem sempre para essa questão digital. Beleza? Isso daí, galera, vai muito ver. Uma coisa também que é interessante da gente perceber, a informação que ela é digital, é quando nós vemos, por exemplo, aqueles visores com dados digitais, né? Então, por exemplo, você pega ali um visor de uma balança, você, dependendo do quanto a balança mostra, você pesou ali 60 quilos. Mas se a balança ela mostra mais 2 casas decimais, você pesou 60 quilos,50. Ah, mas se ela mostra 3 casas decimais, então você pesou 60 quilos,5002, e assim sucessivamente. Então, a ideia desse discretizar é uma coisa que também a gente pode perceber muito nesses visores digitais, né? De acordo com a quantidade de dados que você consegue discretizar uma informação, de acordo com a quantidade de dados, né, de índices que você consegue estar discretizando a informação, você vai chegar a valores distintos. Então, essa é a informação digital. Ela te dá uma ideia, ok? Do que você tem ali, e é o mínimo, né, que você precisa para estar processando. Bom, aí, né, além da informação, o sinal, ele também pode ser analógico, ou ele pode ser também digital. E aí, isso é interessante, porque agora, quando nós falamos de sinal, nós não estamos tratando somente da mensagem, mas nós estamos tratando, como nós tínhamos falado anteriormente, dessa estruturação física que está passando pela sua rede. Ok? Então, nós estamos falando do sinal, da forma como a onda, a transmissão de dados, ela vai acontecer. E aí, essa onda, ela pode ser contínua, e aí nós vamos chamar isso, né, de analógico, ou ela pode ser discretizada, 0, 1, 0, 1, ou 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, essa onda, quando ela é discretizada, que a gente chama de onda quadrática, a gente vai chamar essa onda de digital, beleza? Que é o que a gente vai ter aqui ao lado. Nós temos aí, à esquerda, o exemplo de um sinal analógico, ou seja, um sinal que ele é contínuo. A onda, ela vem desenhando ao longo do tempo a trajetória dela. Ou nós temos o sinal que é a mais à direita, que ele é digital, que ele é um sinal quadrático. Então, a onda de transmissão, ela vem sempre sendo definida, ó, em uma coisa que é mais específica, né? Vocês percebam aí, ó, nesse caso a gente está definindo só o 0 e o 1, mas percebam que ou ela está no 0 ou ela está no 1, que as quedas são drásticas, né? Quando sai do 0, do 1, por exemplo, cai direto no 0, quando sai do 0, sobe direto para o 1. E no sinal analógico é muito mais suavizado essa transformação, essa queda, porque no analógico eu vou considerando todos os pontos, tudo aquilo que vai transformando a minha onda. Então, quando nós falamos em um sinal também, né, já nessa questão física, na onda que você está transmitindo, né, pelo seu meio físico, esse sinal ele vai poder ser analógico, ele vai poder ser digital, bom? E aí, nós vimos também, né, nós comentamos por alto na aula passada, que outra característica que vai influenciar é o nosso meio de transmissão. E aí, como nós já tínhamos falado anteriormente, o nosso meio de transmissão, ele pode ser físico, ele pode ser guiado ou não guiado, ou seja, quando a gente fala em guiado, é o meio de transmissão cabeado. Quando a gente fala em meio de transmissão não guiado, é o meio de transmissão que não vai estar utilizando cabeamento. E aí, os meios de transmissões guiados, nós temos como exemplo par trançado, fibra ótica e coaxial. Ok? Cada um desses cabos vai ter sua especificidade e a sua necessidade de ser colocado dentro de uma rede. Então, todos eles vão ser necessários para a gente. A gente não
como vou dizer, a gente não deixa de aproveitar, eles não deixam de estar sendo necessários para nós. Só que cada um na sua questão mais específica, beleza? Por exemplo, quando você vai para uma rede que ela é interna, ela dentro, por exemplo, lá na escola, dentro de uma sala, dentro de um ambiente mais fechado, uma rede local, se você vai utilizar uma estrutura cabeada, é muito mais barato você estar trabalhando com par trançado e muito mais interessante, né, diante de toda a característica dele. Quando você ia antigamente para a televisão a cabo e outros meios, a gente podia estar utilizando o coaxial. Dos três, o coaxial é o mais que está em desuso, porque foi o primeiro cabo que surgiu, porém ele era mais grosso, ele era mais rígido, e isso atrapalhava um pouco a mobilidade da rede. E aí, em alguns lugares, ele foi trocado, né, em redes locais, pelo par trançado, e agora em muitas redes, que a gente está colocando redes urbanas, né, redes que alcançam mais uma cidade, aos poucos ele está sendo trocado por fibra ótica, né? Então, antigamente, a gente tinha só cabo coaxial dando esse suporte, depois o cabo coaxial e a fibra ótica, eles começaram a trabalhar no meio mais híbrido, onde a fibra rodava a cidade, né, para transmitir, por exemplo, uma TV a cabo, ou uma internet que vem a cabo, porém chegava na casa da pessoa, né, do coaxial, então a fibra rodava a cidade, da fibra até a pessoa, ia o coaxial. E hoje em dia já está chegando a fibra pura. Então, o cabo coaxial dos três é o que está mais em desuso. A fibra ótica dos três é a mais interessante, porém ela é mais cara, né? Mas a fibra ela tem uma maior velocidade, ela tem como ela transmite luz, né? Os outros transmitem frequência. Como ela transmite luz, ela tem ela tem menos interferência, né, na sua transmissão, a fibra ótica. Então, por isso que ela consegue ter uma maior velocidade, ela consegue ter, ela não tem interferência naquilo. A gente fala que a fibra, a única questão que vai ter de interferência na fibra é uma questão humana, né? Então, ou é porque alguém cortou a fibra no meio, ou é porque alguém cavou um buraco e levantou a fibra, igual já aconteceu uma vez no Paraná, nos anos 2000, no início dos anos 2000, e aí cortou a transmissão de dados da Embratel para o Brasil inteiro nessa época. Ou, né, então ela só vai ter, porque se a gente lembrar lá das aulas nossas de biologia, lá de ciências, aqui não sei se é biologia que é nessas questões, ou é química, mas a gente lembra lá com a questão, a fibra ela é feita ou de vidro ou de um plástico bem resistente. E nós percebemos que está sendo corroídos, né, dentro da nossa degradação. Não, isso já não é física, não, Kesley, você tem certeza do que eu estou falando, a gente está falando de decomposição de materiais, eu acho que isso não entra em física, não. Para mim é biologia, eu acredito que é biologia, mas pode ser que entre também reações químicas aí. Enfim, química era a minha pior parte do ensino médio, então eu nem lembro o que acontecia lá. Eu só lembro de química que a ponte Rio-Niterói estava oxidando e ela podia cair a qualquer momento. Estou até hoje esperando. E aí, assim, galera, o que é interessante a gente perceber é que o material que utiliza na fibra, né, que essa fibra de vidro ou esse plástico bem resistente, ele é um material que ele demora para ser corroído, para ele ser degradado pelo ambiente como um todo. Então, ela tem uma durabilidade muito boa. Ela não sofre interferência do espectro eletromagnético, porque ela não transmite frequência, né? O espectro eletromagnético ele é montado a partir de frequências. E então ela não transmite frequência, não tem nenhuma frequência que interfere nela. Então, porque ela transmite luz, então nada vai interferir. E a fibra, então, ela aparece como um bom meio de transmissão. Só que, né, aí fala, Felipe, só que a gente tem que ter alguns cuidados. Então, como ela transmite de forma muito rápida, tem algumas pessoas que têm, por exemplo, contrataram a internet de fibra em casa, mas aí tem um roteador antigo, que não vai transmitir a potencialidade que uma fibra ótica consegue. É lógico que você não vai ter essa potencialidade de transmissão dentro de casa. Então, por exemplo, vou dizer que vocês contrataram um provedor aqui de Januária,
que ele transmite fibra ótica para vocês. Então, você tem que ter em casa um roteador que ele tenha um padrão gigabit internet, que é o padrão da fibra. Porque se o seu padrão de roteador for um padrão mais antigo, você não vai estar roteando para sua casa a potencialidade do que a fibra manda. E aí, outra coisa que a gente fala dessa questão de erro humano, aproveitando essa questão dos provedores, é uma coisa que eu brinco muito com os meus amigos também que estão todos ok, com seus roteadores tudo, fala, mas minha internet está caindo, o provedor falou que é problema na transmissão, que não existe interferência fibra ótica. Se o sinal não está chegando para você, ou o problema está em você, ou o problema está no seu provedor, mas no caminho, seu caminho é totalmente fibra ótica. Do seu provedor até você, e ninguém cortou a fibra, ninguém fez isso ou fez aquilo, então o problema está ou com você, ou com o provedor. E a fibra, então, é essa que vai dar a possibilidade da gente fazer várias transmissões. Só para a gente fazer uma comparação, vocês podem pesquisar depois, a título de curiosidade, nós temos muitas transmissões que auxiliam né, essa comunicação nossa mundial através dos satélites. Porém, eles utilizam hoje fibra também, que são os cabos ultramarinos. Vocês podem pesquisar depois sobre esses cabos ultramarinos, né? Tem, por exemplo, cabo que vai do Brasil até os Estados Unidos, por exemplo, com alguns repetidores, com vários repetidores no meio, você pode estar pesquisando, e que ligam os nossos continentes. Então, a fibra, ela dá muito suporte mesmo para essa expansão da nossa comunicação de dados. Os outros meios de transmissão que nós temos também, galera, são os meios não guiados. E aí, uma coisa que eu quero chamar bastante atenção para vocês, assim como a fibra, ela vem ajudando muito a desenvolver essa nossa internet atual, essa nossa comunicação de dados atual, os meios de transmissão não guiados, que são meios de transmissão wireless, né? Então, todas as vezes, não confundir, por exemplo, tem muita gente que confunde Wi-Fi com wireless. Não é a mesma coisa, ok? O wireless é qualquer meio de transmissão não guiado. Wireless, guia, caminho, less, sem. Então, todas as vezes que eu falo wireless, eu estou falando de uma transmissão não guiada, ok? Então, qualquer transmissão que não transmite, que não tenha cabo, é uma transmissão wireless, ok? Então, o Wi-Fi todo Wi-Fi é wireless, mas nem todo wireless é Wi-Fi. Porque Bluetooth é wireless, RFID, como vocês estão vendo aí, é wireless. Os satélites que vocês estão vendo aí também na imagem são wireless. Wireless, nós estamos falando em uma transmissão não guiada, ok? O Wi-Fi é um tipo de transmissão não guiada. Então, galera, esses meios wireless, que eles permitem que a gente consiga tá chegando a locais, né, tá tendo uma mobilidade melhor dos meios, a conseguir gerenciar aspectos melhores e em muitas outras atividades. Por quê? Porque o meio wireless, ao tirar o cabeamento, ele dá uma liberdade maior na atividade que você está fazendo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos falar de automação residencial. Nós utilizamos o wireless para automação residencial, seja com Wi-Fi, seja com Bluetooth, seja com infravermelho. Agora, imagina, se você tivesse que andar, por exemplo, com um cabo no celular, para onde você vai, esse cabo está amarrado na sua casa, para você estar controlando a sua casa. Convém? Não convém. Fica esquisito, fica chato. Você perde a sua liberdade de ação que você tem. Agora, você está com o celular, um clique que você dá, ele manda o sinal, seja Bluetooth, seja Wi-Fi, para uma base que está na sua casa, ele faz determinada ação. Beleza? Então, isso permite com que você possa estar trabalhando. Alguém que, por exemplo, tem em casa a Alexa da Amazon ou o Google Home, algum de vocês já tem ou já utilizou esses dois dispositivos? Nós trabalhamos muito com eles em questão de comandos de voz. O que eles popularizaram? Felipe, eles precisam ficar na tomada, eles estão recebendo energia. Só que
você pode pegar eles e levar para qualquer cômodo da sua casa. Por quê? Porque os comandos que vocês estão dando para ela, a estruturação, a comunicação dela, com uma base... Perdão, galera, só um momentinho aqui. Só colocar o celular aqui do lado. O Spotify decidiu tocar a sofrência dele de novo. O que acontece? A comunicação da Alexa com a base vai pelo Wi-Fi. Então, você consegue levar o dispositivo, né, seja Alexa, seja o Google Home, para qualquer ponto da sua casa, você consegue estar utilizando. Isso dá para você uma questão de mobilidade. Então, as redes wireless, as redes não cabeadas, são para a gente hoje as ações que estão mais impulsionando a nossa estrutura. E aí entra um primeiro grande problema para a gente nessa arquitetura de internet do futuro. Por quê? Semana que vem nós vamos discutir sobre a questão do TCP/IP e tal, e nós vamos perceber que o TCP/IP não conversa bem quando nós tratamos de wireless. A gente consegue reger até a questão do Wi-Fi, de algumas coisas e outras, mas quando nós vamos expandindo muito o nosso trabalho, principalmente nesse meio wireless, o TCP ele não corresponde. E aí, então, é um dos pontos que impõe para a gente a necessidade de uma estruturação de outras arquiteturas para a gente estar trabalhando nas nossas redes. Beleza? Então, o wireless, ele permite toda essa mobilidade que nós estamos tendo, e aí a gente entra em conceito de computação ubíqua e várias outras coisas bem interessantes que vocês podem estar aprofundando, né, pesquisando, conhecendo sobre essas questões de mobilidade. Porém, em contrapartida, ele é o primeiro cara que impõe novas arquiteturas para que eu possa estar funcionando. Okay? Porque o wireless, ele vai desde, como nós falamos, o Wi-Fi é o mais tranquilo, mas nós temos aí RFID, que vocês viram, estão vendo aí na imagem, né, que é reconhecimento por radiofrequência, identificação por radiofrequência. Nós temos redes de sensores sem fio, né? Então nós temos vários outros aspectos, a própria internet das coisas, que eu gosto muito, né, que utiliza também sensores, tem cidades inteligentes que estão surgindo aí, tem as redes veiculares, e várias outras coisas que a nossa arquitetura base de comunicação de dados é uma rede, baseada, por exemplo, nessa arquitetura TCP/IP, não vai rolar mais. Então, ele é o primeiro carinha que impõe, né, através de todas essas coisas novas que impõe a mudança das nossas arquiteturas. E aí, esse pensamento que nós chamamos de redes futurísticas, né, ou, então, né, essas novas arquiteturas para a internet do futuro, que entra para a gente. Ok? E aí tem para vocês aí nesse slide um exemplo do espectro eletromagnético. E aí, galera, é uma coisa que é interessante a gente reparar o seguinte: nós estamos falando em eletromagnetismo, beleza? E aí, o eletromagnetismo, então, esse campo eletromagnético, ele não foi criado para redes de computadores, ele já existe. E aí, de acordo com a frequência que você vai receber desses raios, de acordo com as frequências transmitidas por eles, nós vamos classificar de duas formas. Nós podemos falar que aquilo que é nocivo ou não nocivo ao homem, ou seja, quando é nocivo, é prejudicial, né? Raio ultravioleta, raio gama, raio X, e nós vamos também classificar em luz visível e luz não visível, beleza? Por exemplo, quando você transmite as suas ondas de radiofrequência do Wi-Fi, do micro-ondas, por exemplo, nós estamos tratando em frequências não visíveis, de luz não visível, de luz não visível. Então, você não percebe a frequência passando por você. Mas já quando você trabalha, por exemplo, né, o infravermelho também, dificilmente você vai ver. Mas já vai aproximando de uma luz visível, né? Quanto mais quente, mais visível. Mas quando, por exemplo, você chega na lâmpada sua, é uma frequência. Você está tendo frequência ali de luz. E ali você já tem uma luz visível, que é a luz que nós chamamos de luz branca. Beleza?
Os raios do sol são visíveis. Né? Você consegue direcionar seu olho para o sol e ficar olhando bastante tempo? Não. Então, quanto mais visível também for a luz, mais prejudicial ao homem essa frequência que ele está recebendo, ela é. Beleza? E aí, então, a nossa transmissão de dados, ela vai utilizar de frequências desse espectro eletromagnético para estar executando a nossa transmissão. Até então, nós sempre trabalhamos com luz não visível. Então, nós vemos em frequências até o infravermelho, beleza? Para não ser prejudicial. Hoje, a gente já tem um aspecto, eu vou colocar aqui para vocês, vocês podem pesquisar, nós chamamos de Li-Fi, que aí é tentar utilizar a única luz visível não prejudicial, que é essa luz de lâmpada que nós temos, para também transmitir dados, né? Então, vocês têm também aí hoje a possibilidade de transmitir dados pelo Li-Fi, que essa é a única frequência do espectro que nós utilizamos para estar transmitindo. Porém, todas as nossas outras transmissões wireless, elas vão utilizar frequências do nosso espectro eletromagnético que não sejam visíveis ao homem. Tá? E aí, a aula, né, os slides da aula, ele continuou com mais alguns conceitos básicos que a gente tem que estar guardando, e aqui lembra um pouquinho também as aulas, né, dos meninos lá de rede. Toda rede, ela precisa ter entrega, confiabilidade, e ela lembra do atraso, ou seja, eu tenho que entregar para o destino correto, os meus dados, eles não podem ser corrompidos, e eu sempre vou considerar que eu tenho um atraso na minha transmissão de dados, né, porque eu tenho que sair do emissor e chegar até o receptor. Porém, eu tenho um atraso básico, esperado, aguardado. Se a minha transmissão ela for além desse atraso, aí eu preciso... Aí eu estou tendo um problema na minha transmissão de dados. Ou seja, recapitulando, eu tenho um atraso esperado. Vamos dizer que para sair do emissor até o receptor, demora 2 nanosegundos. Beleza. Minha transmissão foi feita em 2 nanosegundos, ok, a transmissão está correta. Deu 4 nanosegundos, não chegou ainda. Deu 5 nanosegundos, não chegou ainda, tem algum erro. Eu preciso retransmitir. Em algum momento esse dado foi perdido ou minha rede está com algum problema. Então, a gente tem sempre um atraso esperado, porém, se sobrepõe esse atraso, é porque você está com algum problema na sua rede. Aí fala da nossa transmissão, simplex, half duplex e full duplex. Simplex quer dizer que aquele nosso cabeamento, ele manda o dado só numa direção, ou seja, só sai da esquerda e vai para a direita. Quando nós falamos de half duplex, quer dizer que nós podemos transmitir naquele cabeamento nas duas direções, porém em momentos distintos. Em um momento só está indo do lado A para o lado B, terminou essa transmissão, agora eu posso ir do lado B para o lado A. E o outro fluxo de transmissão que nós temos é o que nós chamamos de full duplex agora, né? Quer dizer que nesse nosso meio de transmissão, naquele cabeamento, né, naquele meio de transmissão, nós conseguimos mandar e enviar dados ao mesmo tempo. Um exemplo de meio de transmissão que é full duplex, só para a gente lembrar de cabeça aí, é o telefone, né? Então, por exemplo, enquanto você está falando, a outra pessoa está escutando, mas ela pode falar e você escuta a pessoa também. Então, a comunicação de dados, ela é full duplex, ela é ao mesmo tempo, né? Quando a gente pega um exemplo que a gente tem agora de half duplex, pode enviar e pode receber, porém, tempos distintos. É quando a gente vê aqueles rádios lá de comunicação, né? A pessoa fala, estou falando tal coisa, câmbio. Aí o outro vai lá e te responde. Por quê? Porque o cabeamento que ele leva permite levar de um lado para o outro, do lado A para o lado B, e do lado B para o lado A. Porém, se eles forem enviados ao mesmo tempo, vai ter conflito. As informações vão se chocar. E aí, então, eu não vou conseguir executar minha transmissão de dados. Então, quando nós temos o cabeamento half duplex, ele permite ir dos dois lados, né? De um lado para o outro. Porém, como ele usa só um ponto para transmitir, pode haver choque.
Quando nós temos o half duplex, dentro do cabeamento, ele divide o cabeamento em dois. E aí, então, na hora que você está enviando e você está recebendo a informação, eles estão passando por pontos, eles estão passando por partes distintas do seu cabeamento. Ó. E aí, então, você consegue fazer essa comunicação, que ela é half duplex, e não corre o risco, então, de estar... full duplex, e não corre o risco nesse fluxo de transmissão de estar acontecendo algum choque. Nós temos aí o tipo de transmissão também unicast, multicast e broadcast. Isso aí depende para quem você quer transmitir os seus dados. Então, quando nós falamos que a nossa transmissão ela é unicast, quer dizer que você está tendo um ponto de transmissão, eu sou o transmissor, e eu estou emitindo apenas para uma pessoa daquela rede. Quando eu falo que é multicast, que é por grupo, eu estou falando que eu estou transmitindo o meu dado para mais de uma pessoa naquele grupo, porém, não para o grupo na sua totalidade, não para todo mundo que está na rede na sua totalidade. Quando eu estou falando em broadcast, por exemplo, uma rede de televisão é broadcast. Se você tiver uma antena, você capta o sinal dela. Quer dizer que o quê? Quando é broadcast, né, que é difusão, por isso que quando a gente falava em televisão, a gente falava em rede difusora, por exemplo, eu estou mandando transmissão de dados para quem tiver alcance aéreo. Então, todo mundo que puder alcançar essa minha transmissão de dados vai estar nesse grupo. Então, é uma transmissão broadcast. Então, eu tenho um ponto de transmissão. Quando ele é unicast, vai só para uma pessoa. Quando ele é multicast, para mais de um receptor. Quando ele é broadcast, para todos os receptores que tiverem acesso ao sinal. Ok? Tipos de comunicação síncrona e assíncrona. Nós vamos discutir isso um pouquinho também na aula que vem, quando a gente falar de TCP/IP. Quando a comunicação ela é síncrona, quer dizer que toda vez que eu envio um dado, eu aguardo uma confirmação de que esse dado foi recebido. Então, o emissor enviou o dado, o receptor recebeu, agora ele confirma, ó, recebi o dado, pode continuar a transmissão. Aí ele vai lá e envia a segunda parte da transmissão. O receptor fala, recebi. O emissor vai e envia a terceira parte. Isso é uma transmissão síncrona. Você só vai enviando os dados no seu meio de comunicação assim que você tem a confirmação da recepção deles. Numa transmissão assíncrona, você só solta os dados, você lança os dados sem precisar ter confirmação que eles chegaram. Então, se o seu receptor recebeu ou não os dados, pouco importa para o emissor. O emissor só vai enviando essa comunicação. Aí vocês falam, nossa, Felipe, mas essa transmissão assíncrona, ela parece ser tão ruim para a nossa rede. Pode ter uma ideia de ser ruim, mas ela é necessária. Porque, por exemplo, imagina, voltando, por exemplo, de uma ligação telefônica, ou de fazer uma ligação por Skype, uma videoconferência. Imagina se a gente não tem uma transmissão assíncrona aqui, aí tudo que eu falo, ele espera uma confirmação para enviar para vocês. Né? Então, isso faria com que essa ideia da comunicação em tempo real, que uma videoconferência dá, que uma ligação dá, perdesse todo esse aspecto, né? E aí, isso vai estar influenciando, isso vai estar atrapalhando um pouco. Então, em alguns momentos, a comunicação assíncrona, ela é necessária. Por isso que a gente vê, por exemplo, numa videoconferência, que quando a tela trava, ele não volta do início, né? Ele não volta do ponto que travou na videoconferência. Ele vai voltar de onde foi restabelecida a comunicação. Ok? Então, aquilo que não foi comunicado é perdido. Né? Por isso que a tela travou, aconteceu alguma coisa ali. Esse é um tipo de comunicação síncrona. Beleza? Assíncrona, perdão. E aí tem um exemplo que eu até comentei com vocês na aula passada, que esse exemplo aí, ó, na síncrona, você precisa esperar terminar uma atividade para iniciar outra. Na assíncrona, você pode fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, porque, por exemplo, estou jogando agora, posso pedir a pizza, agora eu volto a jogar. Então, não tem uma necessidade de sempre finalizar uma tarefa, esperar a resposta de que aquela transmissão, aquela tarefa foi finalizada para que você possa iniciar outra. Aí ainda tinha a questão dos tipos de enlace, né? Lembrando que aí, né, quando nós falamos em link,
o enlace é a mesma coisa. Então, nós podemos ter o link ponto a ponto. O que é isso? Eu tenho apenas um cabeamento, seja ele guiado ou não guiado, de uma estação com a outra, de uma máquina com a outra, ok? O link multiponto ou multidrop quer dizer que o mesmo link, ele é compartilhado por mais de uma máquina. Então, por exemplo, eu tenho ali um cabeamento, né, passando e mais de uma máquina está usando. Então, aquela informação, ela vai para mais de um meio, para mais de uma rede ali para a gente. Perdão, para mais de uma estação. Então, são dois tipos de links. Ou tem o link ponto a ponto, ou tem o link multiponto. Estou comunicando com mais de uma máquina ao mesmo tempo. Esse tipo de link é diferente do que nós chamamos de modelos de comunicação. Então, modelos de comunicação, nós temos peer-to-peer, que é o modelo para a par. Então, eu tenho um link dedicado para cada dispositivo na minha rede, né? Então, se eu tenho 5 dispositivos na minha rede, cada dispositivo tem um link com o outro dispositivo da rede. Então, isso é o link para a par. Você vai comunicar de par em par. Então, todo mundo comunica com todo mundo, porém, cada um tem uma comunicação dedicada com o outro. Essa ideia de peer-to-peer, para a gente hoje em dia, ela já é bem arcaica. O outro modelo que nós temos é o cliente-servidor. Agora, você não tem comunicação com todo mundo direto, né? Mas você tem alguém que rege a sua rede ali, e a partir dele, você vai poder, então, estar fazendo a sua comunicação. Então, o servidor, ele estrutura a sua rede, né? Ele cria a sua rede, e a partir dele, todo mundo, então, está comunicando. Beleza? E aí, por fim, nós temos as classificações das nossas redes, né? Que é a questão de WAN, MAN e LAN. LAN, MAN e WAN. Né? E também tem a PAN, que a gente falou lá, que falou no final. Quando nós falamos de LAN, nós estamos falando de uma rede local, por exemplo, uma sala é uma LAN, um escritório é uma LAN, né? Quando nós falamos de MAN, nós estamos falando de uma rede metropolitana. Essa rede metropolitana, galera, ela é uma rede de um provedor, seja esse provedor público ou privado. Então, por exemplo, em Januária, quantos provedores nós temos? Tem provedor X, Y, Z, W. Todos esses provedores, cada um deles tem a sua MAN, né? Então, que é a sua rede metropolitana. Dentro deles, eles ligam várias LANs, várias redes locais. Seja uma rede de um escritório, seja a rede de uma casa, seja a rede de um supermercado, de um comércio, beleza? Então, quando nós falamos de MAN, nós estamos falando das redes dos provedores. E a WAN, nós já estamos falando de uma rede geograficamente distribuída, que aí é a comunicação de várias MANs, né? Então, por exemplo, para você comunicar com alguém que está em Montes Claros, você utiliza do seu provedor, que tem contato com o provedor dessa pessoa, e aí vocês conseguem, então, ter essa transmissão de dados. Então, quando um provedor, né, tem contato com outro, ou seja, uma rede formada com a junção de várias MANs, nós criamos, então, uma WAN, beleza? Que é uma rede geograficamente distribuída. Então, pode ser um geográfico muito perto, né, igual a gente deu um exemplo aqui, de quando você está transmitindo dados com Montes Claros, por exemplo, ou pode ser um geográfico muito longe, por exemplo, você transmitindo dados com alguém que está lá no Japão. Então, em qualquer um dos dois casos, é geograficamente distribuído, então nós estamos falando de uma WAN. E a outra rede que nós temos é uma PAN, que é uma Personal Area Network. Quando, por exemplo, eu estudava, galera, fazia minha faculdade, fazia o meu curso técnico na área de informática, a gente nem abordava muito PAN porque era algo muito restrito, né? Hoje em dia, a PAN, ela expandiu, até por essa questão da mobilidade que nós falávamos aqui. Então, a PAN, ela expandiu bastante. E aí, ela, como eu vou dizer para vocês, ela hoje é necessária para estar estudando, ok? E a nossa PAN, galera, ela né, que essa rede pessoal, ela é uma rede de, no máximo, 10 metros, por exemplo. Então, por exemplo, o Bluetooth, você controla ali você tem um emissor e um receptor de forma muito próximas,
né? Redes de sensores também, nós estamos utilizando esse conceito de PAN, porque é um sensor transmitindo para o outro de forma próxima de onde eles estão, podendo, né, chegar até o final, até onde eles queiram estar transmitindo. Então, a PAN, que é essa rede pessoal, ela vem evoluindo bastante aí, e se tornou algo necessário. E aí também é um outro carinho que impõe a necessidade dessa transformação das nossas redes. Né? Assim como o Wi-Fi que impôs a transformação das nossas arquiteturas, a PAN também, né, é mais um advento que a nossa transformação de rede, né? E aí, se vocês forem mais adiante, por exemplo, nós temos da PAN já gerando um outro tipo de classificação de rede que nós chamamos de BAN, né? BAN, que é a nossa BAN, vocês podem pesquisar também, que é a Body Area Network, né? Que é a rede no corpo. Então, você agora consegue ter dispositivos no seu corpo que estão transmitindo dados, um pode coletar dados um do outro, e aí, então nós também chamamos isso de redes corporais. Existem alguns cientistas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que eles têm uma vontade, até para trabalhar com questões médicas, por exemplo, de ter dispositivos no corpo das pessoas, executando algumas medições e transmitindo dados pelo sistema nervoso do indivíduo, né? Que o sistema nervoso não deixa de ser toda uma rede corporal que nós temos. E aí entra um dos conceitos desse advento aí que nós temos da BAN. Então, cada vez mais, eles vão deixando, né, criando possibilidades, aspectos cada vez mais específicos para a gente estar trabalhando aí. Mais uma vez, a necessidade de ficar repensando, então, as nossas arquiteturas. Né? E aí, então, tem, que a gente já tinha até falado na aula passada, uma organização da PAN, LAN, MAN e WAN, só que de forma wireless, né? Então, Bluetooth na PAN, Wi-Fi na WAN, na LAN, né, na rede local. Então, Wi-Fi é o quê? É uma rede local wireless. O WiMAX aí na nossa MAN, né, e nossa WAN, GSMS, GPRS e todos os outros carinhas aí que nós temos na WAN, permitindo todas, redes de satélites, permitindo essas nossas comunicações, beleza? Bom, galera, esses conceitos, muito do que nós aprofundamos hoje aqui, nós já tínhamos falado, né, um pouco bem por alto no nosso primeiro encontro ao vivo, ok? Esse slide estava para vocês lá desde a semana passada. E aí, amanhã, então, vai estar para vocês o próximo slide, que é essa parte de protocolos e arquitetura TCP/IP, que nós vamos estar discutindo no próximo encontro ao vivo. Do que foi falado aqui, tem alguma dúvida, né? Como eu falei para vocês, desde a semana passada a gente já tinha discutido alguns pontos. Tem alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Tem algo que vocês queiram estar complementando? Algo que vocês queiram estar contestando, que eu falei, mas você acha que não é bem assim? Tem alguma coisa que vocês queiram estar comentando? Alguém falou alguma coisa? Acho que alguém abriu. Ô, Felipe, sou eu. Pode falar. Fala, William. Deixa eu só abrir aqui o slide, é que já passou, aí eu queria só que deu uma dúvida na hora que você está explicando, aí deixa eu terminar para agora eu perguntar. Só um segundo aqui. Ok. Enquanto o William procura o slide, galera, alguém quer falar Achei. alguma coisa? Achou? Achei. Tá. Aqui, ó, naqueles tipos de transmissão, de transmissão, tem unicast, broadcast e multicast. Certo. Ali na unicast, a gente vê ali que tem um transmissor e um único receptor. Pode alternar esse receptor ou é somente aquele dentro daquele grupo? Assim como lá o multicast também, que são só 2 receptores num grupo de 3. Se pode alternar entre eles? Pode. Não necessariamente é que eu transmito só com o William. Por exemplo, aqui eu tenho o William, Aquiles, Gilberto e Fernanda. Ok? Sim. Vou dar um exemplo aqui.
Então, vou dizer que eu estou transmitindo só com ele agora. A minha transmissão é Unicast. Beleza. Agora, esse dado que eu tenho, eu estou transmitindo só com o Gilberto. É Unicast. Não necessariamente prende com quem, mas quando a gente fala em classificação Unicast, Broadcast, Multicast, nós estamos falando da forma como naquele momento a sua transmissão de dados ela está acontecendo. Independente se o seu receptor é o mesmo da última transmissão. Entendi. Você entendeu? Então, ele não como você pode transmitir. Ele só está classificando a sua transmissão como ela está acontecendo naquele momento. Tem apenas um destinatário de todo mundo que pode receber o sinal? Beleza, é Unicast. Tem um grupo de destinatário de todos que podem receber o sinal? É Multicast. Ah, não, todos que podem receber o sinal estão recebendo agora? É Broadcast. Entendeu? Entendi, sim. Valeu, obrigado. Nada. Galera, mais alguma dúvida? Alguma coisa para estar perguntando? Felipe. Fala, Lucas. Você poderia falar um pouco novamente sobre a BAN? A BAN? Isso. Posso. A BAN, Lucas, ela é uma rede que a gente está em uma classificação de rede que a gente está em construção do conhecimento dela, né, de entender basicamente a ideia. Mas a BAN é como se eu estivesse utilizando o meu corpo como base de transmissão, como uma base da rede. Não necessariamente é só aquele exemplo que eu dei para vocês do sistema nervoso, tal, que isso aí é uma coisa muito audaciosa e quase utópica, né, que o pessoal está querendo utilizar. Mas, por exemplo, vamos dizer que você tem aqui, você não tem aquele relógio que mede ao quanto vocês andaram, isso e aquilo? Vamos dizer que aquele relógio seu está comunicando com o seu celular que está no seu bolso. É uma BAN, porque a transmissão de dados está acontecendo com o seu corpo como base. Não existe um distanciamento de transmissão de dados igual tem na PAN de 10 metros, por exemplo, né? Como se eu estivesse aqui com um celular transmitindo dados para outro. Beleza. Agora eu tô numa BAN, eu tô numa PAN. Agora não, ó, eu tô com o meu celular aqui na minha mão e o meu relógio que está aqui, aqueles relógios que vocês usam de medir, está transmitindo para o meu celular. É uma BAN. Porque o meu corpo é a base por onde os dispositivos... É a base onde os dispositivos estão interligados e eles trocam informações entre si. Então, quando está tudo junto a você, você está usando, né? Aí a BAN também aproveita um pouco do conceito da computação vestível e de outros aspectos. Então, quando os dispositivos eles estão inseridos no seu corpo e eles transmitem dados entre si, nós podemos classificar essa transmissão de dados como uma BAN. Beleza? Deu para entender, Lucas? Entendi. Muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram estar perguntando, queiram estar tirando dúvidas? Gilberto, se as câmeras de transmissão usam LAN? Sim. As câmeras de transmissão, elas vão estar coletando dados entre si, elas vão estar coletando dados e elas vão estar transmitindo esses dados para uma central, né? Essa central que vai estar guiando. Aí a gente tem alguns aspectos que nós podemos gerenciar, né, na câmera, essas coisas todas, mas subentende que elas estão utilizando dentro de uma estrutura de LAN, beleza? Se eu tenho a câmera transmitindo só para a central, a gente está utilizando essa ideia de LAN, certo? Porque eu filmo aquele determinado ambiente e transmito essa filmagem para uma central. Então, eu tenho uma rede que está fazendo uma cobertura local, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Ok, então. Eu vou para agora a apresentação do slide. Tá? Vou passar para vocês, vou projetar para vocês agora primeira pesquisa, né, que vocês vão estar desenvolvendo, tá bom?
Só um minutinho. Para a gente estar conversando sobre ela. Estão conseguindo ver aí? Está aparecendo já para vocês? Beleza. Depois, galera, essa pesquisa vai tá lá para vocês no Classroom, né, na descrição lá da atividade, que é onde vocês vão estar colocando, tá bom? Então, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês e a gente vai discutir sobre ela. Então, olha, ó, orientações, pesquisa 1. Então, em 2019, a ARPANET, que a gente chama ela da mãe, da mamãe da internet, ela fez 50 anos. Então, agora ela está com 51 anos, né? Nesta primeira pesquisa, então, o que vocês vão ter que fazer? O aluno deverá pesquisar sobre o surgimento e a disseminação da ARPANET no mundo, até a denominação que conhecemos até hoje, que é a internet. Então, nessa pesquisa, vocês vão estar pesquisando sobre, basicamente, nós podemos falar também a história da internet, como a internet surgiu, né? Então, vocês vão pesquisar lá da ARPANET, como essa ARPANET surgiu, como ela foi disseminando no mundo, tá bom? Até ela receber essa classificação que nós temos hoje, essa classificação comercial que nós temos de internet. Ok? Fora isso, vocês também vão ter que ter na pesquisa, vocês vão pesquisar um pouco da relação da ARPANET com os protocolos da arquitetura TCP/IP. Isso é até bacana, porque é o conteúdo da aula da semana que vem. E aí vocês vão ver, vocês vão pesquisar nessa evolução da ARPANET, isso é muito fácil de vocês verem, nessa evolução, disseminação da ARPANET, qual foi a relação que ela foi tendo com os protocolos da arquitetura TCP/IP, né? E o que essa relação trouxe de consequência para ela, né? Vocês vão ver que isso influencia até a popularização da internet que nós temos hoje em dia, né? E o porquê que tanto a gente fala dessas arquiteturas do futuro, né? Dessa transformação da arquitetura TCP/IP. Então, vocês vão pesquisar nessa primeira pesquisa, vocês vão pesquisar sobre o surgimento e disseminação da ARPANET até ela ser classificada hoje como internet e a correlação dela com os protocolos da arquitetura TCP/IP e todas as consequências, né, que essa relação trouxe para a ARPANET, logo para a internet que nós temos hoje em dia, beleza? O relatório seus, galera, ele vai ser feito, vocês vão poder fazer em Word, Write, né, o que vocês utilizam aí para estar digitando. Ele vai ser feito vocês vão me entregar ele em formato PDF, logo, vocês vão identificar o nome do aluno, é individual o trabalho, então cada aluno vai entregar o seu, é individual. Vocês vão fazer em PDF, e abaixo, vocês vão colocar todas as referências. Então, fez o texto lá, o relatório seu, bonitinho, abaixo você vai colocar as referências. Todas as referências nas normas da ABNT, né, as normas nossas de referências. Beleza? Então, não vai só jogar, pesquisei tal coisa, aqui está o link, pesquisei tal coisa, aqui está o link. Não, vocês vão colocar as referências que vocês utilizaram através das normas da ABNT de organização de referências, tá bom? A nossa data de entrega, vocês vão ter até o dia 11, ou seja, até quarta-feira da semana que vem, para estar entregando. Porém, vocês têm que entregar até as 4h59, beleza? Isso vai valer para todas as atividades individuais que vocês vão fazer. Então, todas as atividades individuais que vocês vão fazer, vocês sempre vão entregar antes da outra aula, beleza? Até antes da outra aula. Então, no dia, até antes da aula. Então, a aula nossa sempre não começa na quarta-feira, às 5 horas. Então, você tem que entregar a sua atividade até quarta-feira, 4h59. Beleza? Onde você vai entregar? Eu vou abrir lá no Classroom a parte lá da atividade, pesquisa 1, igual está aí o nome para vocês. Vou colocar essa descrição lá e o campo para vocês estarem enviando. Certinho? Lucas, é interessante que todo o trabalho seu esteja na ABNT, ok? Subtende-se, né, na hora que você escreve o trabalho, que você estrutura ele, você estruture ele na ABNT. Mas eu só chamei esse exemplo da referência, que tem muitas vezes que, por ser uma pesquisa, né, muito aluno acaba não colocando as referências na ABNT, essas coisas todas, fica aquela coisa meio jogada lá. Então, foi por isso que eu chamei essa atenção. Mas é interessante, sim, que o seu trabalho esteja bem estruturado, né, nas normas da ABNT. Mais alguma dúvida, galera?
Nenhuma dúvida? Alguma coisa a contestar, a reclamar, alguma sugestão? Não? Beleza. Então, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, né, o nosso aula de hoje. Agradecer a presença de vocês, né, a disponibilidade de vocês aqui. E a gente se encontra, então, na próxima quarta, tá bom? E qualquer dúvida do trabalho, outras coisas, a gente conversa lá no grupo do WhatsApp. Muito obrigado. Boa noite para vocês aí, galera.